Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Justiça do Trabalho libera ônibus da Eucatur que havia sido apreendidos e seriam usados para pagamentos de débitos. Segundo o plantão judiciário de Rondônia, medida é desproporcional e afetaria capacidade de recursos pela empresa. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O plantão do TRT-14, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que engloba os estados do Acre e de Rondônia, atendeu recurso da Eucatur, empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Limitada, e determinou a liberação de ônibus que haviam sido apreendidos pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, e seriam usados para o pagamento de dívidas trabalhistas. A decisão ocorreu no último dia 2 de maio de 2026. Os veículos já tinham sido inseridos no sistema do RENAJUDE, restrições judiciais sobre veículos automotores, e já estavam na lista para leilão. A determinação para a apreensão dos veículos partiu de uma decisão da Vara do Trabalho de Jaru, município de Rondônia. A companhia de ônibus recorreu e, na decisão, o TRT-14 acatou o recurso ao aceitar a argumentação de que a medida é desproporcional e extrema, podendo inclusive acarretar em consequências financeiras contra a empresa, uma vez que são bens essenciais para a geração de recursos. Este tipo de decisão não significa isenção da responsabilidade sobre a dívida. Isso é debatido em processo, mas a Justiça já entendeu que é em vão cobrar uma empresa e reduzir sua capacidade de gerar renda, não só para a manutenção de sua atividade, como até mesmo garantindo recursos para a quitação de débito em eventual condenação. Caminhão e ônibus parado não é dinheiro girado para uma empresa de transportes, explicou a advogada especializada em direito empresarial Liana Variani. Assim, de acordo com a especialista, cada vez mais a Justiça do Trabalho tem firmado posição de que bens de capital, no caso dos ônibus e caminhões para empresas de transportes, são medidas que não devem ser tomadas a não ser em casos extremos. A decisão determina, assim, a liberação imediata dos ônibus da Eucatur e ainda estabelece que os veículos não podem mais ser apreendidos por este fim. Entretanto, não se trata de perdão de dívidas. A aviação deve continuar recorrendo e achar outros meios para pagamento. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente
da Justiça, pois a Justiça do Trabalho acaba de liberar ônibus da Eucatur que haviam sido apreendidos e seriam usados para pagamentos de débitos. Segundo informações do portal Diário do Transporte, o plantão do TRT-14, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que engloba os estados do Acre e de Rondônia, atendeu ao recurso da Eucatur, empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Limitada, e determinou a liberação de ônibus que havia sido apreendidos pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, e seriam usados para o pagamento de dívidas trabalhistas. E também, segundo informações do portal Diário do Transporte, essa decisão ocorreu no último dia 2 de maio de 2026. E os veículos já tinham sido inseridos no sistema do RENAJUDE, que é restrições judiciais sobre veículos automotores, e já estavam na lista para leilão. E segundo também informações do portal Diário do Transporte, a determinação para que os veículos fossem apreendidos partiu da Vara do Trabalho lá de Jaru, que é município de Rondônia. Mas a companhia que é responsável pelos veículos, ela recorreu, e na decisão o TRT-14 acatou o recurso ao aceitar a argumentação de que a medida é desproporcional e extrema, podendo inclusive acarretar em consequências financeiras contra a empresa, uma vez que são bens essenciais para a geração de recursos. Eu vou estar destacando aqui com vocês a fala da senhorita Liana Variani, que é advogada especializada em direito empresarial, que ela diz o seguinte, isso na forma de explicação. Ela fala: este tipo de decisão não significa isenção da responsabilidade sobre a dívida. Isso é debatido em processo, mas a Justiça já entendeu que é em vão cobrar uma empresa e reduzir sua capacidade de gerar renda, não só para a manutenção de sua atividade, como até mesmo garantindo recursos para a quitação de débito em eventual condenação. Caminhão e ônibus parado não é dinheiro girado para uma empresa de transportes. Eu vou estar destacando aqui com vocês um caso semelhante que aconteceu com uma empresa de transportes do Espírito Santo, a Real Ita. Ela quase teve os seus veículos apreendidos, só que não conseguiu. A Justiça, no caso, ela acabou não acatando, e os veículos foram mantidos em operação, pois, segundo também informações da própria Justiça, não poderia apreender, que no caso eram veículos essenciais para o transporte rodoviário de passageiros. Isso também está se espelhando na Eucatur, pois ela acabou recorrendo e o TRT-14 acabou acatando o recurso. E agora os veículos que estavam apreendidos vão ter que ser liberados de forma imediata. E aqui eu falo abertamente e repito, a apreensão de veículo para, no caso de dívidas trabalhistas, é somente em casos extremos. Sendo o caso que não é extremo,
não pode ser apreendido os ônibus. Na verdade, nenhum veículo deve ser apreendido, inclusive ônibus e caminhões. Tem que, no caso, pode haver sim a apreensão desses veículos em casos extremos ligados a dívidas trabalhistas, sendo casos que não são extremos, não podem ser apreendidos os veículos. É proibido a apreensão de veículos sem ser em casos extremos. Mas eu creio que a Eucatur ela vai continuar operando as suas linhas interestaduais por muitos e muitos anos. E creio também que ela vai conseguir vencer essa batalha e, claro, vai continuar pagando os seus motoristas e, claro, e andando sempre no caso de linha reta, na questão judicial. Isso eu falo na questão de andar com as contas em dia. E creio que ela vai continuar operando as suas linhas interestaduais por muitos e muitos anos. Mas é aquilo, sempre prezando o bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.